livro Constelações. Eu estou lançando ele esse ano e ele reúne poesias que eu escrevi entre 2012, 2013 até agora, assim, tipo, até um dia antes de eu fechar a diagramação. Ele foi sendo muito alterado durante o processo de montar ele, mas ele tem essas fases todas. Então, às vezes, tem poemas que falam que eu tenho 17 anos, e aí agora eu já tenho 20, mas na época tinha 17. Tem todos esses anos e todo esse crescimento passando por ele. Então, a gente fala muito sobre essa coisa do ponto de vista, né, na narrativa, mas acho que na poesia isso tem muito também, de como quando um homem escreve, ele escreve de um ponto de vista dele, com uma ideia de amor dele, uma ideia de sociedade dele, uma ideia de mundo, né? Então, eu estava lendo as coisas do meu livro, conteúdo, com algumas amigas muito próximas, que eu confio muito para deixar elas lerem e criticarem, e essa leitura muito aberta e muito sincera, né? E aí elas viram que eu falava de... acho que eram 3 palavras-chave, assim, que dividiam o que eu estava escrevendo, que era o mundo, o universo, as mulheres e o mar, que acho que também é um pouco isso do mundo, do universo, né? Então, tem a ver com essa percepção que acho que quando eu tô na rua cantando palavra de ordem, segurando uma bandeira, não é muito distante das coisas que eu compreendo quando eu coloco no papel. Tudo isso faz parte de quem eu sou quando eu estou escrevendo, quem eu sou quando eu estou na rua. Isso não são coisas diferentes, né? Tudo isso faz parte desse processo de escrever. É que eu acho que tem essa coisa da ideia de escritor que a gente tem, né? Da ideia de poeta, que é essa figura que sofre muito, sente muitas coisas e que tem muito tempo livre. Então, que consegue parar e sentir, se inspirar, e que é uma coisa também que eu não acredito muito, que é essa coisa de dons literários, né? Mas que é um cara que, por ter dinheiro, essa parte a gente não fala muito, mas que é por ter dinheiro que ele consegue despender a sua vida toda naquilo, né? E aí eu tava pensando esses dias sobre como não é assim que eu funciono, porque tem muitas coisas na vida, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu tava pensando sobre como quando eu vou pensar o que eu sou, eu não me identifico de primeira como escritora. E isso em partes tem a ver com eu ser mulher e jovem e não ter grandes coisas feitas ainda, né? E quem mede o que é grande e o que é pequeno são os outros. Mas tem a ver também com essa coisa de trabalhar. Então eu sou comunicadora. Então eu me vejo primeiro como comunicadora do que como escritora. E aí essa coisa de estudar letras, tá fazendo pesquisa nisso, mas aí eu também não me vejo diretamente como pesquisadora. E aí eu também sou militante, mas então, entende, tem muitas coisas que a gente é. E aí se entender só como escritora não estava fazendo sentido para minha realidade de pessoa que faz muitas coisas. Que eu acho que é importante, inclusive, né? Fazer muitas coisas e ter domínio sobre essas coisas, se sentir confortável fazendo elas, sentir que está fazendo diferença nelas, né? Então, aí eu aceitei que essa era a minha realidade e que faz sentido ser assim, porque só sendo um homem rico com heranças para poder ser só escritor, né? Eu conheci o feminismo, eu estava na escola. E aí eu estudava na ETESP, né, uma escola técnica daqui de São Paulo, e aí tava tendo uma enorme treta, porque uns meninos que eles se intitulavam de Os Boleiros, e aí eles começaram a começou a ter uma discussão no Facebook, e eles começaram a falar várias inverdades, várias coisas absurdas sobre, não só sobre o feminismo, né, mas sobre as meninas que estavam ali envolvidas, que eram meninas que tinham um envolvimento político na escola. Então a gente era do Grêmio, ou a gente se posicionava nas coisas e tal. E isso tinha super a ver, né, porque a gente se colocava como pessoas que tinham envolvimento político, mas porque a gente era feminista e vice-versa, né. E aí
E aí, nesse momento, a gente decidiu que era importante se juntar e fazer um negócio lá, e fazer um fuzuê. Então aí a gente fez uns cartazes, expondo eles, né, com as frases absurdas que eles falaram, com os nomes deles e tal, eram vários prints nos cartazes, e a gente questionando e colou pela escola. E aí isso deixou o nosso terceiro ano, nosso fim de terceiro ano super conturbado. A gente hoje não tem essa saudade do terceirão que muita gente tem, porque rolaram todos esses estresses, mas foi o primeiro momento em que o feminismo foi o coletivo na minha vida. Então antes eu já era a favor da legalização do aborto, já era a favor de muitas coisas que as feministas são a favor, mas foi a primeira vez que eu encarei o feminismo como algo coletivo. E aí depois esse grupo se desfez, porque a gente saiu da escola, foi fazer outras coisas, né? Foi procurar outros espaços. Aí nisso eu conheci a Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento de mulheres internacional e anticapitalista. E aí eu me encontrei muito ali, porque vi que todos os anseios que eu tinha sobre o jeito que o mundo se organiza hoje, né, eles estavam todos separados. Então, o problema da terra era uma coisa à parte, o problema das mulheres era uma coisa à parte, o racismo era uma coisa à parte, o problema dos trabalhadores aqui era uma coisa à parte, e aí essas mulheres desse movimento conseguiram juntar tudo em uma coisa só, tudo bem amarrado. E aquilo fez muito sentido, para mim continua fazendo. Então, quando a gente se junta, e aí quando a gente se junta são mulheres de diversas idades, dos 16 até os 70 anos, mulheres de diversas regiões de São Paulo e mesmo do Brasil, quando a gente se junta em espaços maiores, né? São nesses momentos que eu vejo que escrever sobre as coisas do mundo nesse ponto de vista faz muito sentido, porque essa luta toda conjunta faz muito sentido, né? Por isso que quando tem essa história toda de que o escritor é uma figura solitária, o escrever exige solidão e essas coisas todas, que é verdade mesmo, você precisa ter um espaço de ficar lá sozinho pensando para botar no papel, né? Mas eu encaro muito essa parte também de escrever como parte do movimento, não só o movimento social, mas o movimento mesmo, né? Você se mexer junto com outras pessoas. E isso dá muito mais sentido para a coisa toda, né? Porque você vem do mundo que você escreve sobre o mundo e para o mundo também, né? Essa troca toda faz muito parte da lógica de escrever para mim. Então, eu fui fazer letras porque eu tinha 17 anos e eu gostava de ler. Não, mentira, eu tinha 16 anos. E eu gostava de ler, então eu fui lá fazer letras. Porque também estudava nessa escola técnica e fazia curso técnico ao mesmo tempo, então não fazia cursinho. A Letras é um curso mais acessível do que outros cursos e parecia interessante, assim, não estava pensando sobre o que eu vou ser no futuro e talvez deveria, talvez não, mas foi isso que eu fui fazer lá. Hoje eu penso que poderia ter ido fazer outra coisa, né, ter ido fazer design, por exemplo, para continuar o que eu estava fazendo no curso técnico, mas agora já foi, né, o que posso fazer é depois. Antes do livro eu publicava as coisas no blog, e aí era aquela coisa, né, uma menina escrevendo as coisas pro blog, tanto faz, e aí chegava nos amigos, umas coisas assim, mas é muito encarado como uma coisa não tão importante assim, né? Mas acho que tem dois patamares, né? Tem que a poesia já é considerada uma coisa não tão importante assim, e aí as coisas das mulheres já é considerada uma coisa não tão importante assim, então você soma essas duas coisas. E aí tudo aquilo que é produzido por jovens, não é que não é tão importante assim, mas tem menos respaldo, né? Então, ela ainda tem muita coisa para fazer, ainda vai melhorar depois, agora ainda é o primeiro livro, ninguém dá muita oportunidade para isso, mas vamos ver e tal.
por um lado tem essa coisa de que as mulheres jovens se apoiam muito, né? Então, as meninas da Pollen foram super receptivas com a proposta, mesmo não sabendo muito sobre ela, e outras mulheres jovens de outros espaços da internet também foram muito receptivas comigo. E acho que é porque entendem, né? Exatamente isso, de que essas mulheres jovens têm coisas para dizer que tem a ver com ser mulher jovem, mas isso não é exatamente um problema, né? Isso é mais um ponto de vista que as pessoas não estão vendo muito, mas não deixa de ser um ponto de vista tão relevante quanto.